Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês este livro aqui, ó, O Conflito. Ele foi publicado em 1948 e ele foi escrito pela Agatha Christie, mas ela utilizou o pseudônimo de Mary Westmacott. Por que ela utilizou esse pseudônimo? Toda vez que ela queria escrever coisas diferentes, crônicas, que falassem de sentimentos, coisas muito pessoais, ela não utilizava o nome dela, porque o nome dela estava associado a histórias e romances policiais, de investigação, de crime e mistério. E aqui não tem nada disso. Aqui são descobertas pessoais, são conflitos emocionais que os personagens têm. Então hoje eu vou contar um pouquinho sobre essa história aqui. A história começa na primavera de 1945, quando o personagem principal, o Hugo, ele tá indo num trem e ele encontra uma moça chamada Jennifer, e ele se apaixona perdidamente por essa moça. Ele tem 37 anos, ele é professor de uma escola particular e ele se vê envolvido com aquela moça, eles conversam bastante, ela é casada, ela quer o divórcio, o marido dela não quer dar o divórcio, e aí eles vão se encontrando e ele tenta ajudá-la e no fim eles acabam se apaixonando. Então eles combinam que eles vão fugir, os dois vão embora juntos, vão partir de avião. Eles marcam um encontro em determinado dia e horário. No dia marcado, o Hugo acorda tão feliz, mas tão feliz que ele não se aguenta. Ele se arruma, ele se enfeita, ele pega as coisas dele, porque ele sabe que ele vai dar um passo importante na sua vida. E ele diz, inclusive, pro amigo, deixa que eu vou dirigindo, você vai sentado atrás, eu vou ser o motorista da ocasião. E durante o trajeto até o aeroporto, um caminhão com mais de 80 km por hora vem e pega no carro deles. E o carro capota, infelizmente o amigo que está sentado no banco de trás vem a óbito e ele fica com graves problemas na coluna, ele é internado, fica muito tempo no hospital e ele fica paralítico. Quando ele acorda e sabe da sua situação, ele fica assim, ó, para morrer. E ele recebe a visita da Jennifer. A Jennifer vem, tenta conversar com ele, mas ele não quer vê-la. Ele não quer porque ele sente que aquele romance não pode ir à frente. Como que eles vão ficar juntos? Como eles vão casar se ele tá inválido? Então ele não quer de jeito nenhum e ele termina o relacionamento com ela. Aí ele passa a morar junto com o irmão e a cunhada, porque ele precisa de alguém que vista, que leve-o no banheiro, que dê banho, que dê comida, porque ele não consegue se movimentar. O irmão e a cunhada, eles recebem uma herança, uma casa de herança, e eles resolvem então ir morar nessa casa que fica numa cidade do interior. E os três se mudam para essa região. Quando chegam lá, a cunhada diz para o Hugo: olha, as pessoas vão ficar muito curiosas sobre a gente, é normal os vizinhos quererem nos conhecer, fazer visita, né, nos receber, e você tem que aparecer na sala, você tem que estar à disposição dessas pessoas, porque se você não aparecer, vai criar um clima de mistério, e aí mesmo que as pessoas vão ficar comentando. Então ela disse, se você é corajoso, você enfrente essa situação de peito aberto. E é o que ele faz. Ele vai para a sala e recepciona as pessoas junto com a cunhada e o irmão. E todos demonstram interesse pelo acidente, saber o que foi que aconteceu, porque ele está naquela situação. E aí o livro vai descrevendo, então, as impressões dele acerca daquelas pessoas, o que as pessoas falam para ele e o jeito que ele analisa cada uma e como ele se percebe diante daquelas pessoas. Uma das pessoas, ele se encanta e o nome dela é Isabela. E ela não demonstra pena, ela não demonstra compaixão, ela conversa com ele sobre outras coisas, sobre antiguidades, sobre peças que estão ali na casa. E ele se sente muito bem na companhia daquela menina, daquela jovem mulher. A Isabela, ela é diferente de todas as mulheres que ele conheceu. E aos poucos ele vai se encantando e vai se apaixonando por ela. Só que ela está prometida em casamento a um primo que está na guerra, está lutando, porque nós estamos no momento da Segunda Guerra Mundial.
E aí, então, a Isabela sabe que tem que esperar o primo voltar, que ela está comprometida com ele, né? E o Hugo aceita essa determinação, porque ele quer vê-la feliz. E ele também sabe que ele não tem muito a oferecer naquela situação, aleijado do jeito que ele está. Então ele se contenta com a felicidade dela. E aí vai chegar na cidade o John Gabriel. O John Gabriel é o herói de guerra, ele é ambicioso, ele é determinado e ele chega movimentando toda aquela cidade. Certa noite, o Hugo está dormindo quando ele escuta barulho de passos pelo jardim. Ele dorme no primeiro pavimento da casa por causa da cadeira de roda e as janelas sempre ficam abertas. E aí na janela aparece a Isabela. E aí ela diz pro Hugo: eu vim me despedir. Eu estou fugindo, eu estou indo embora com o John Gabriel. E o Hugo, naquele momento, ele não sabe o que dizer. Ele queria dizer: Isabela, fica, eu te amo. Isabela, casa comigo, não vai embora com ele. Só que ele não consegue. Ele não tem forças para dizer isso tudo, porque existe um conflito dentro dele do que ele pode oferecer para essa menina, do que ele pode oportunizar. Ele acha que ele não está à altura dela, e então ele nunca declara o seu amor, e ele a deixa partir. E é um escândalo na cidade, uma moça rica que estava comprometida, que ia casar com o primo, fugir com um forasteiro, com um homem que aparece assim e que já tinha se envolvido com outras mulheres naquela comunidade. A Isabela vai embora e a cidade não ouve mais falar nem do John Gabriel e nem da Isabela. E o Hugo, o que acontece com o Hugo? Anos mais tarde, o irmão dele vai fazer uma exposição em Londres. E ele resolve ir junto porque ele quer se consultar com um especialista, um cirurgião de coluna. E esse médico especialista se propõe a fazer uma cirurgia no Hugo. Ele diz que vai conseguir dar um pouco de mobilidade e que com o auxílio de muletas ele vai conseguir caminhar e se locomover. E o Hugo não tem nada a perder, porque ele já está paralítico numa cadeira de rodas. Ele topa, ele diz que sim, que ele vai participar dessa cirurgia, desse experimento, e se Deus quiser, tudo vai dar certo. E de fato isso acontece, ele fica bem, ele começa a caminhar com auxílio de muletas, e ele está na cidade quando ele encontra quem? O John Gabriel. E ele tem uma raiva do John Gabriel, porque o John Gabriel teve a coragem que ele nunca teve de se declarar para Isabela, de fugir com ela. O John Gabriel se aproxima dele e cumprimenta e diz que a Isabela ia ficar muito feliz em vê-lo, dá o endereço da casa onde eles estão morando e diz para ele: vai lá, vai vê-la. Só que o John Gabriel não comenta nada com a Isabela. E no dia seguinte, o Hugo vai visitá-la. Ele chega num quarto de um cômodo só, com as paredes descascadas, uma cama metálica, a menina assim numa situação de um ambiente muito simples, muito diferente do que ela estava acostumado na cidade dela. E ele diz: Isabela, olha onde você está morando. Isabela, volta comigo. Por que você fez isso? Olha o que aconteceu com a sua vida. Você é feliz? E ela responde: não, é claro que eu não sou. Então mande tudo às favas, diz Hugo. Venha comigo e comece tudo de novo. Ah, não, eu não poderia fazer isso. E aí o Hugo diz: mas por que não? Vocês se casaram? E eles não estavam nem casados no papel, nem na igreja, nada. E aí ela disse: acho que John não quer se casar comigo. Mas é o mínimo que ele deveria ter feito com você. Não, não se trata disso. Se trata do que então? E aí a Isabela explica: quando eu fui embora da cidade, não foi para me casar com John. Ele queria que eu fosse embora e eu fui. Ele não falou em casamento. Acho que ele nem pensou nisso. Casamento é uma coisa diferente, apesar de vivermos como um casal. Então a gente percebe que aqui, essa menina, ela também vem sofrendo conflitos internos. O John Gabriel a convida para ir embora com ele, mas não promete nada, não promete um futuro, não promete um amor. E ela vai na expectativa de que algo aconteça. Só que esse algo nunca aconteceu. Certo dia,
o John Gabriel e a Isabela, eles estão num café, sentados numa mesa, quando chega um jovem e ele vem para atirar no John Gabriel. E naquela hora a Isabela se projeta na frente dele. Então ela toma o tiro e ela morre para poder salvá-lo. E isso acaba com a vida do John Gabriel, porque ele foi uma decisão dela, ele não pôde fazer nada para impedir, e ele carrega essa culpa de ter provocado toda aquela situação, ter tirado a menina da sua cidade, né? Não ter conseguido oferecer nada de melhor que ela merecesse, e ela ainda, mesmo assim, ela se mata em amor a ele. Então a gente vai ver que todos os personagens carregam um tipo de conflito. E aqui o John Gabriel, ele não consegue mais viver daquele jeito. Quando a Isabela morre, ele decide ser padre. Há muito contragosto, o Hugo vai visitar o padre John Gabriel, que está realmente no leito de morte. E ele pede perdão e ele diz assim para o Hugo: você não está entendendo, Hugo. A Isabela me amava e ela desistiu de viver por minha causa. Isso eu não vou conseguir pagar nunca. Eu espero que a gente possa se encontrar agora, em outro momento, em outra vida, para que eu possa transmitir a ela o amor que eu não soube dar aqui nesse mundo. Então, muito bonito, né, gente? No final do livro, o Hugo ainda não se perdoa por não ter feito alguma coisa, por ter deixado a Isabela partir, por ter permitido que ela continuasse naquela situação, naquela casa, junto com o John Gabriel, e que ela venha acabar sendo morta, né? E aí ele tá colocando tudo isso para a cunhada, para Teresa, e ela diz assim: eu acho que você está enganado, Hugo. Eu penso que a Isabela atingiu a sua plenitude. O momento da rosa? Pergunta ele. Se quiser chamar assim. Você tem muita sorte, Hugo. Sorte? Ele perguntou. Sim, porque você a amou. Imagino que sim, diz ele, mas eu nunca consegui fazer nada por ela. Nem ao menos tentei impedi-la de fugir com John Gabriel. Não, você não a impediu, porque você a amava de verdade. Você a amava o suficiente para não interferir nas decisões dela. Querido Hugo, disse a Teresa, é que você a amou e você foi muito feliz cultivando esse amor. E o Hugo continua. Mas eu ainda quero ver o John Gabriel sofrer as torturas dos amaldiçoados neste e no outro mundo. Eu tenho muita raiva dele. E aí a Teresa vai dizer: acho que você deve deixar que ele se acerte com Deus. Um dia, talvez você compreenda isso. Gente, esse livro é um livro de reflexão. É um livro da gente observar os personagens e a gente fazer comparações com as nossas vidas, com as nossas escolhas. Por que a gente sente determinado sentimento? Por que a gente às vezes quer fugir de tudo, a gente quer enfrentar tudo, a gente tem raiva, a gente tem bondade. Eu acho que faz parte da natureza humana todas as espécies de conflitos. Então, para quem quiser fugir um pouquinho dos romances policiais de Agatha Christie, fica a dica aí, O Conflito. Ele foi publicado em 1948 sob o pseudônimo de Mary Westmacott e ele vai trazer então várias divagações sobre a vida, sobre os sentimentos, sobre as pessoas. A gente se vê semana que vem. Fiquem com Deus, um grande abraço e tchau, tchau.